Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live. Começando o ano de 2021. Obrigado por tudo que a gente passou em 2020. Obrigado por cada live. Obrigado por vocês que entravam, curtiam, comentavam, compartilhavam, traziam temas e assuntos para nossas lives. E hoje eu estou fazendo a primeira live de 2021 com muita alegria. Agradecendo cada um que entra, cada um que participa, agradecendo cada comentário, agradecendo vocês que vão dando os temas, os assuntos e direcionando aquilo que vai ser falado ali na live. Eu vou compartilhando aqui, enquanto não começa, com quem ainda vai entrando. Então deixa eu ir marcando aqui o pessoal da live. Quem for entrando, vai marcando também. Opa! Tá aqui, ó, enviado. Vamos lá. Hoje o tema a gente vai falar sobre a palavra. Sobre o que significa aquilo que nós queremos dizer. Ou, quando você diz algo, você diz aquilo que realmente você quer dizer? Ou tem um peso diferente? Pode parecer meio ambíguo, pode parecer meio contraditória essa questão, mas não. Na verdade, o quanto que a palavra tem uma força e uma verdade até inconsciente ou subconsciente no que ela é dita. Beth, beleza, boa noite, bem-vinda. Parabéns atrasado, e o parabéns atrasado, mas valeu, né? Então tá bom. O povo já começa o ano fazendo aniversário assim, né? Quando percebeu, já foi o aniversário, já foi o ano, já começa tudo de uma vez. É novo aniversário. E assim vai. Mais beijo, parabéns, pique-pique, catimbum, que cresça e curta ainda mais. Beleza, quem mais está entrando aqui? Iridologia Martins. Martins foi beleza. Andréia. Isso, maravilha. Cida, isso. Pessoal entrando, hoje tá bom, hoje tá bom. Tô gostando, todo mundo já entrando de pronto. Quem vai entrando? Já vai, logo é o meu, semana que vem, Beth. É isso aí. Quem vai entrando já vai compartilhando aí, dá um aviãozinho, compartilha para quem vocês queiram, que de uma forma ou de outra o assunto vale, de uma forma ou de outra vai estar ajudando alguém mesmo sem saber. Aí ó, Dani, mamãe, Marli, beleza, todo mundo muito bem-vindo, para que nós possamos conversar hoje sobre a palavra, simplesmente sobre a palavra. E aí eu começo a live, eu começo conversando com vocês sobre para que serve a palavra, né? Do que é feita a palavra, nessa nossa primeira live. Isso, Cid, obrigado. Bom ano para vocês também, boa noite. Ótimo 2021 para todo mundo. Como eu falei no começo dessa live, primeira live do ano, agradeço tudo que a gente passou. E nós temos um ano inteiro pela frente para trocar, aprender e crescermos junto com o outro. Lembrando, quem está entrando pela primeira vez, que vocês vão colocando os temas, tá? Vocês vão falando, vão conversando, seja no privado ou aqui no particular, vocês vão colocando os temas para que a gente possa ir conversando e crescendo e aprendendo. Nós temos muito para crescer esse ano inteiro. Mari, beijo, que bom que você está aqui, seja bem-vinda, curta, usufrua, desfrute. Muito bom você aqui acompanhando a live, ouvindo eu falar, né? Mais ainda ouvindo eu falar. Então, vamos lá. Falando sobre a palavra hoje. Vamos conversar sobre a palavra. E para que foi feita a palavra, se não para falar de coisas materiais, terrenas? A explicação das palavras, a verdade das palavras, elas têm uma questão da materialidade. Quando em muitas vezes, ou muitas lives, eu comentava com vocês sobre a horizontalidade da matéria, a verticalidade do eu, do crescimento do eu, essa verticalidade do eu é o que faz com que cresçamos a cada dia, é o que faz com que nos transformamos, é o que faz com que as emoções toquem fundo e presente dentro de nós. Nesse momento, é onde as palavras não cabem, é onde as palavras não têm razão de tão elevado e tão alto que é esse sentimento, de tão elevado e tão alto que é essa emoção. Então vamos começar naquele nível, naquele grau, onde as palavras valem, onde as palavras se fazem presente, onde as palavras podem ser alcançadas, onde as palavras dizem algo. E aí muitas vezes nos perdemos sem entender a origem e o significado da própria palavra. Falamos e não entendemos nem a razão do que falamos.
Uma das primeiras lives, eu falei com vocês sobre amor e paixão. O que significava amor e o que significava paixão. E aí nós explicamos a origem, a etimologia da palavra amor e da palavra paixão. Então vamos começar com elas, relembrando para quem não viu essa live, para quem entrou agora, para quem acompanhou depois, acompanhando que amor, prefixo A no português é negação, amor é morte, e amor é negação à morte. Então amor é um sentimento que se mantém independente do tempo e do espaço. É um sentimento que transcende a própria materialidade. É um sentimento que vai além da própria palavra e da materialidade. Quando falamos sobre paixão, eu ainda brinquei com vocês, falei, quantas Páscoas cada um que está vendo essa live já passou? E eu aqui, 45, quase 46, passei por 45 Páscoas. E na Páscoa tem a paixão de Cristo. E eu perguntei, paixão, Cristo tem uma coisa intensa, forte? Não, toma um cacete até chegar na cruz. Então entendemos paixão como dor física gerada por um processo emocional. E essa é a definição, paixão vem do grego pathos, que significa dor. Então cada palavra tem um significado, tem um simbolismo presente, tem uma etimologia, tem uma razão para ser usada. E quanto mais nós soubermos usar a palavra, mais coerente nós seremos naquilo que queremos dizer. Mais verdadeiros nós seremos naquilo que queremos dizer. E mais claro nós seremos naquilo que queremos dizer. Quanto mais as palavras são usadas com o peso correto, opa, travou? Ó, mamãe aqui, mamãe falando que travou. Para todo mundo tá indo, tá beleza? Estão me ouvindo? Posso seguir? De repente só foi a sua internet aí. Vamos lá, mãe. Vou estar seguindo aqui. Qualquer coisa vocês vão falando, tá? Subam corações, deem joinha, para mostrar que estão ouvindo, que está curtindo, que está tudo ok, que eu sigo falando. Beleza. Ó, Dani já mandou que está ok, então vou seguir falando aqui. Quanto mais usamos as palavras da maneira correta, melhor é a nossa comunicação. Mais claro é aquilo que queremos dizer. Aí, ó, Mari, beleza. Então está todo mundo ouvindo. Show. Maravilha. Que bom, então vamos seguir aqui. Quando usamos uma palavra com o que ela tem de peso, com o que ela tem de verdade, aumenta ainda mais a intensidade do que queremos dizer. O Emoto, Matsumoto Emoto, aquele que desenvolveu o estudo sobre a água, não sei se alguém já viu esse trabalho, que ele fotografou a água, ele congelava a água, cortava uma lâmina e fotografava a água. E ele viu o prisma que aquela imagem da água formava. E aí ele colocava um rótulo no frasco. O rótulo virado para dentro, como se a água lesse aquela palavra que estava escrito. E ele novamente congelava, tirava uma lâmina e via o prisma. E ele mostrava no seu livro os prismas diferentes que eram formados a partir das palavras, a partir da energia das palavras. A palavra paz, amor, gratidão, formando prismas, felicidade, formando prismas lindos e diferentes de acordo com cada palavra. Da mesma forma, palavras como ódio, raiva, quero matar você, dor, sofrimento, traziam imagens totalmente borrada e desfocada. E ele viu que cada palavra tem um peso. E que para cada língua, a palavra também tem um peso diferente. Por exemplo, o inglês, o love, pode valer como gosto muito, como algo que eu curto muito. E o amor, para o português, tem um peso muito maior do que simplesmente eu gosto muito. Se eu equiparar love com amor, eu posso não ter o mesmo peso. E o Emoto mostrou isso, que as palavras têm pesos diferentes. E ele falava, se você tiver que vibrar duas palavras, vibrar por que vibrar? Porque quando aquele frasco lê aquela palavra, ou recebe a vibração, porque fala ler, fica muito estranho, né? Já que a água lê, mas recebe a vibração daquela palavra, a força inerente naquela palavra, e ele cria o seu prisma. Imagina nós, que somos 80% água, também vamos nos moldar de acordo com essa palavra. Também vamos nos moldar, ou vamos ter o nosso corpo transcendendo, transformado por essa palavra. Seja por umidificação, lubrificação, cor da pele, brilho. Sabe quando seu olho brilha, a sua pele está reluzente, parece que você está explodindo de felicidade, algo pulsa em você? Essa energia. E as palavras têm esse poder. As palavras que vibramos, que pensamos e que sentimos. Emoto diz que duas palavras são
fundamentais. Se você tiver que trabalhar com 2 palavras para colocar na sua água, aquela que você bebe todos os dias para favorecer o seu bem-estar, essas palavras são amor e gratidão. Amor e gratidão são palavras que favorecem que todos nós possamos estar perfeitamente harmonizados. E olha que interessante, né? Amor e gratidão. Tem outro estudo que mostra que eu já falei isso em outra live, mas eu vou repetir, tá? Então quem já ouviu, desculpa. E quem está entrando, lembra, hein? Estou agradecendo aqui todo mundo que está entrando. Deixa eu ver aqui quem já entrou, que eu não... Tina, Tati, Frank, Valdec, Ierra. Puta, obrigado a todos aí que estão entrando. Vão compartilhando a live, vão compartilhando, certo? Mande um aviãozinho aí, vai chegar para alguém que vai estar valendo. E voltando, estou falando de amor e gratidão no trabalho do Emoto, quando ele estudava o prisma formado na água a partir dessas palavras. Estudos posteriores foram mostrando que nos telômeros, os telômeros é aquela ponta do DNA, e que constantemente é replicado para que o nosso corpo seja transformado a cada dia, né? Nós temos, cada célula do nosso corpo, ela é transformada diariamente. Tem tecidos que se transformam em um dia, em uma semana, em 10 dias, em um ano, mas em um ano, todo o nosso corpo é novo. Todo o nosso corpo é verdadeiramente novo. E aí foi o que eu sempre perguntei lá para vocês. Se em um ano toda a nossa matéria foi transformada, por que muitas vezes mantemos um padrão, seja de doença, de angústia, de tensão? Está na mente? Por que não libertar isso? Por que não nos transformarmos também, utilizando a palavra? A palavra que usamos no nosso dia a dia, a palavra que nos permite ser melhor a cada dia. E aí, voltando para os telômeros, o DNA, quando ele é replicado, ele tem o potencial de replicar dentro de uma qualidade. Quando ele começa a replicar erroneamente, isso vem por uma alteração dos telômeros. E antigamente acreditavam que a ponta desse DNA, que é o telômero, quanto maior ela fosse, porque ela tem que estar integrada, quanto maior ela fosse, maior a vida da pessoa. E quanto menor ela fosse, menor a vida, porque eu teria menos chance de replicar o DNA com qualidade. E vamos entender esse telômero como a ponta de um cadarço, né? Quando eu falei isso numa live ano passado, eu falei justamente esse exemplo. Entender como a ponta de um cadarço. Essa ponta tem que estar integrada, é aquele plastiquinho que gruda o cadarço. Se ele começa a se desfazer, se ele começa a se desintegrar, você pode lamber, chupar, morder, para poder enfiar no tênis, no sapato não vai conseguir. O telômero tem que estar integrado. E aí voltamos ao que eu sempre comento com vocês, a minha frase, né, desenvolvida, que é permissão da entrega de se integrar, estarmos integrados. E o telômero tem esse potencial de estar integrado. Por que eu gosto dessa frase? Permissão da entrega de se integrar. Essa integração do telômero foi descoberto que a enzima telomerase favorece ela. E olha que interessante, o que promove a liberação da telomerase com mais qualidade, se não 2 pensamentos ou 2 sensações internas: amor próprio e gratidão. Olha lá, voltamos para as mesmas palavras que o Emoto tanto falava: amor e gratidão. Gratidão não como simplesmente agradecer, gratidão como um verbo, gratidão como aquilo que pulsa dentro de nós, como um movimento gerado dentro de nós para cada ação. É lógico que as palavras, elas têm definições como adjetivo, substantivo, verbo, mas eu gosto de trazer as palavras, a força das palavras, no movimento que elas geram. É como se todas as palavras pudessem ser um verbo. Loucura pessoal, tá, gente? Me permitam isso. Que toda palavra pudesse ser um verbo. Para entender que toda a nossa vida é um movimento. Que toda a nossa vida é um movimento gerado. Aquele movimento que nós geramos não só internamente, mas no espaço que nos rodeia. Aquele movimento que geramos em tudo aquilo que temos à nossa volta. Usar a palavra certa, usar a qualidade da palavra, usar a força da palavra da maneira correta, vai favorecer que o nosso corpo reverbere intensamente. A importância da palavra já é coisa antiga, descrita há mais de 500 anos antes de Cristo. Pitágoras, lembra? Vou repetir algumas vezes do passado, e tem muita gente nova entrando, vale a pena repetir. Então quem já ouviu, ouça de novo e vamos crescendo junto aqui. Pitágoras, que falava como forma do conhecimento trívio e quadrívio, no trivium,
tinham 3 matérias fundamentais. Quais eram essas matérias fundamentais? Gramática, lógica e retórica. Ou seja, aprender a gramática, não simplesmente pelo potencial de escrever, mas para entender com qualidade a essência de cada palavra. Para entender com qualidade a palavra que está sendo usada. Dizem que alemão é a língua para filosofar. Não falo alemão. Mas todas as pessoas que eu já convivi, que trabalharam lá na Alemanha, dizem que a palavra em alemão ela é extremamente qualificada. Por exemplo, um bailarino, coreógrafo hoje, muito amigo meu, obrigado por gratidão, manifestar de amor, muito bom. O Luiz, muito amigo meu, coreógrafo, e ele foi trabalhar na Alemanha uma vez e foi fazer a sinopse de um balé. E aí o tradutor falou para ele, o que você quer passar nesse balé? E ele, vou usar que termos, tipo, vamos manipular uma energia. E o cara, qual energia? Solar, eólica, cada energia é uma palavra diferente. Olha que maravilha. As palavras estarem perfeitamente qualificadas e o que falarmos, termos a força correta do que estamos falando. Estamos assim, com a qualidade perfeita de cada detalhe. Por exemplo, está viralizando um vídeo aí muito bonito de um pianista brasileiro, um pianista extremamente qualificado, não me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro, quando ele fala do per, do prefixo per. Ele fala que o prefixo per na física é quando nós conseguimos preencher por completo aquela molécula. Ou seja, uma molécula pode ser preenchida por vários átomos, mas quando ela é preenchida por completo, o prefixo per é usado. Por exemplo, nós podemos ter o óxido, o dióxido, são 2 óxidos, e o peróxido, ou seja, é óxido em toda a plenitude daquela molécula. E esse prefixo per vale para o português. Quando eu posso fazer, ter algo feito ou perfeito, feito em toda a qualidade. Eu posso seguir alguém, ou eu posso perseguir alguém. Olha como nós usamos algumas palavras erradas, né? Perseguir não é ir atrás de alguém que eu não gosto, não. É seguir esse alguém com todo o movimento e a qualidade gerada por esse alguém e dentro de mim, por essa mesma qualidade. Eu posso me doar, ou eu posso perdoar. Eu posso me doar com toda a qualidade e a força do que tem dentro de mim. E para o amor, aquele sentimento independente do tempo e do espaço, aquele sentimento que nega a morte, sentimento que transcende, tem algo melhor do que se doar ou perdoar, se doar por inteiro em todo o sentimento presente nesse amor, em todo o sentimento presente dentro de você. Lembrando, a vida é movimento, e movimento, a maravilha do movimento é a oportunidade. Vi aqui Osman, Adelmo está em casa. Opa, Adelmo, amigo antigo que está lá na Itália agora, então tá vendo aqui pelo Osman a live. Abraço para vocês, beijo aí para a família inteira. Legal saber que vocês estão bem. Depois a gente conversa, mas maravilha. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Fabiana, Fernanda. Se alguém entrou que eu não, Monique. Entrou que eu não lembrando, né? Vânia. Porque minha mãe briga comigo e depois ela fala, filho, você tem que cumprimentar todo mundo que está na live. Seja educado. Então, se eu passei alguém, desculpa. Mas vamos lá. Eu volto aqui um pouquinho e vou conversando com todo mundo aqui. Maurício, beleza. Então vamos lá. Seguindo, na força da palavra. Entender a palavra na sua qualidade. Entender a palavra na sua integridade. Para que ela possa ser usada da maneira certa e correta. Então eu estava comentando com você de Pitágoras. Que ele falava, saber a gramática é fundamental. Para a palavra poder ser usada com qualidade. E aí sim, aprender a lógica, a raciocinar sobre a palavra. E retórica. A dialogar, a trocar em cima daquela palavra. Sem a loucura, sem aquela masturbação mental, ou aquela filosofia masturbatória. Não. De forma clara e direta. De forma que a palavra possa ser o mais simples possível. Porque a natureza é otimizada. Tudo na natureza é otimizado. Os animais, a natureza, o crescimento de uma planta. Tudo é otimizado. Quanto mais otimizado, mais natural. Quanto mais natural, mais vive. Tudo que é complexo tende a morrer. Tende a não perdurar. Tende a não crescer. Porque a natureza é otimizada. Vocês imaginam o urubu batendo asa como um beija-flor? Não dá, né? Cada um dentro da sua otimização, do seu tempo de vida, da sua busca, cria isso. E as palavras também.
É tão bonito, é tão claro, quando alguém com poucas palavras consegue expressar com toda a qualidade aquilo que ele quer passar. Porque a palavra é usada com tal precisão, ó, que não tem discussão. Ela é clara. A palavra é extremamente direta. Aí sim. Agora, se eu tenho que usar 1000 palavras para poder dizer algo, talvez eu esteja usando as palavras não de forma correta. E não na precisão, ou na etimologia, ou na razão do que elas têm. Por exemplo, o processo de emagrecimento. Eu trabalho com o processo de emagrecimento, pela parte emocional, e aí a gente fala muito em dieta. E todo mundo fala, dieta é o que eu vou comer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e é restrição. E dieta vem do grego diet, que vem do latim, dai, significa modo de vida. Ou seja, dieta não é o que você come, é o modo que você vive. O modo que você vive é como você ama, é como você curte, é como você anda, é como você trabalha, é como você come. Tudo é a sua dieta. Por isso que dentro de um processo de emagrecimento, por exemplo, é uma transformação. É uma transformação no modo de vida. É uma transformação na força do que eu faço na minha vida agora. Na força do agora, do presente. Opa! E não falar. Boa, Débora. E não falar. E não falar. Vamos lá. Aí chega no ponto que eu acho mais maravilhoso. Sabe, já que eu falei outro dia do Roupa Nova, né? Eu cantei até Roupa Nova aqui. Tão forte, tanta coisa bonita do Roupa Nova. Tem uma música do Roupa Nova que fala: quando o silêncio é eu te amo. Muitas vezes não tem que ser falado. Muitas vezes usamos as palavras de forma errônea e sem necessidade. Lembra que eu falei, eu comecei essa live, Débora, falando o seguinte: as palavras são feitas para falar da matéria, para falar de coisas que existem de forma material, para explicar a materialidade. Mas quando alguns sentimentos, algumas emoções transcendem, vão além, as palavras não cabem. É quando eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto. É quando eu não tenho palavras para dizer a emoção presente no meu coração. E com certeza, essa é a maior verdade. Eu gosto de falar que nós temos uma pirâmide emocional. A base da pirâmide são nossas emoções. A base da pirâmide são nossas percepções. Tudo aquilo que sentimos no nosso dia a dia. E a partir do que sentimos, isso acende para o nosso coração como emoção. E essa emoção se integra na nossa mente. Acompanha comigo. O que a gente sente não cabe nas nossas emoções. Imagina que a base da pirâmide vale esse 100, a emoção 50, a integração 10. Esse 100 do que eu sinto, de um toque, de um cheiro, de um gosto, de um sabor, não cabe nas minhas emoções. Minhas emoções cabem no que eu sinto, mas o que eu sinto não cabe nas minhas emoções. E as minhas emoções não cabem no que eu penso. O meu pensamento não consegue atingir. É quando mentalmente eu quero controlar. Já passaram por isso? Quando vocês querem controlar o momento, ou quando vocês querem controlar uma situação, e falar, quando eu sair com fulano, quando eu viver assim, ou na minha vida, na minha família, eu quero que seja assim, assim, assim. A gente controla, restringe. E com as palavras, restringimos na materialidade aquilo que vivemos. Restringimos no ego aquilo que vivemos. E perdemos completamente o potencial do que o universo tem para trazer. Afinal, o que o universo tem para trazer para nós é muito maior do que as nossas palavras podem falar. Não estou ignorando não, tá? Só estou seguindo aqui, só estou seguindo falando, não estou ignorando ninguém não. Desculpa, depois eu vou falando aqui de cada comentário, só para não perder o raciocínio. E aí, as palavras têm uma força da materialidade, mas quando somos invadidos por percepção, por emoção, por sentimento, as palavras não cabem. As palavras não podem atingir. Sabe quando você gosta de uma coisa e fala, nossa, eu não sei explicar, mas essa música, ela toca a minha pessoa. Essa música mexe comigo, mas eu não sei explicar por que essa música mexe comigo. São suas percepções. Ela me traz uma emoção que eu não sei explicar, que eu não consigo explicar. É justamente isso. Se entregar a esse momento. Sabe quando eu falo sempre? Sair do ego, né? Não como inimigo, mas como o
o que nos prende na materialidade, e ser invadido, eu gosto de falar, pelo infinito cósmico universal. Ser invadido por todo o universo. Uma invasão que não é de fora para dentro, tá? É de dentro para dentro. Que essa invasão acontece do nosso coração para nós mesmos. E quando somos invadidos por essa força, quando somos invadidos por essa energia, nos permitimos transformar. Subir na verticalidade do eu. Sair da horizontalidade do ego e ascender na verticalidade do eu. Naquilo que realmente faz com que cresçamos a cada dia. E aí, quando crescemos a cada dia, quando nos permitimos crescer e ser melhor a cada dia, as palavras não cabem. Porque as palavras não nos permitem atingir esse patamar. Sabe aquele, no filme O Segredo? Segredo não, desculpa. É um outro filme de física quântica aqui. Agora fugiu o nome. Que eles falam o seguinte: um dia chegou um barco e os índios não conheciam o barco. E aí eles viam que algo estava estranho no mar, mas não reconheciam. E quando desceu o primeiro homem, Quem Somos Nós é o filme, tá? De física quântica. Lembre, Quem Somos Nós. O barco aportou, mas ninguém sabia o que era aquilo. Eles nem viam o barco. E quando apareceu o primeiro homem, eles falaram: isso aqui eu entendo, isso aqui eu reconheço. E a partir daí passaram a entender. Em termos de ufologia, eles dizem que pode ter um extraterrestre aqui do meu lado, mas eu nunca vi, então eu não sei nem que está. Se eu nunca vi, eu não sei. Se eu nunca vi, eu não sei falar, não sei explicar, não sei dizer, não sei nem mesmo ver e sentir. Quando nós vamos nos permitindo vivenciar ou sentir, é quando nós vamos crescendo como pessoa, como ser humano. As palavras cabem? Não. As palavras se prendem num nível que o nosso sentimento, a nossa emoção, todo o universo que nos invade pode ir muito além. Então essa é uma razão. Essa é uma razão, né, da palavra. Agora, podemos não dizer por desequilíbrio, porque eu travei, porque eu não quero falar, ou porque realmente esse momento não tem que ser falado, ele tem que ser sentido. Já imaginou ficar descrevendo cada sentimento? Ou vivenciando, dando movimento desse sentimento, dessa emoção? Como que devemos fazer? O que é mais importante? Como devemos trabalhar? Sabe quando você para, abraça alguém, curte, sente, vivencia aquele momento único? Como tem que ser todo momento único? E aí você quer ficar explicando o que você está sentindo? Perdemos a chance. Perdemos a chance de integrar, perdemos a chance de sentir. Lembre, a vida é movimento, as palavras servem como forma. E a vida como movimento, ela tem a oportunidade e a dinâmica nos permitindo. Isso é um trabalho muito usado para emagrecimento, que eles mostraram. Foi feito assim. Uma universidade pegou, não lembro agora quantos eram os participantes da pesquisa, qual a forma do corpo ideal. Eles colocaram dois, era um pilão, era um triângulo para baixo, outro para cima, formando um pilão como se fosse um pilão abdominal. E queriam saber qual forma as pessoas achavam mais bonita. E para surpresa dos pesquisadores, era aquele funil bem afunilado. Ou seja, aquele que era impossível de ter na anatomia humana. Mas nem se tirasse a última costela, teria tão afunilado. E eles falam, por que as pessoas gostam de uma imagem dessa, de uma forma que é impossível na forma humana? E eles viram o seguinte, o que as pessoas gostam não é da forma, é do movimento. Quando nós andamos, a dissociação de ombro com quadril, a dissociação de cintura escapular com cintura pélvica, gera um movimento que nesse movimento nós temos a sensação desse funil. Ou seja, o que as pessoas gostam do outro não é a forma, é o movimento que eles geram, que vai muito além da forma física. É o movimento. É um movimento gerado tanto pelo corpo como no espaço. Sabe quando uma pessoa entra na sua casa e ela domina o ambiente, ela toma conta do ambiente, sem fazer nada, e muitas vezes sem palavras. E você também fica sem palavras, porque o ambiente fica dominado no bom sentido, né? A presença gera uma força tal que parece que a pessoa estava lá há anos na sua casa e que ela tem uma intimidade total. Por que isso acontece? Não é pela forma dessa pessoa, não é pela palavra, não é pelo que ela diz. É simplesmente pelo movimento gerado.
Aí está a beleza de cada um de nós no movimento gerado. É esse movimento que permite que a integração aconteça. É esse movimento que nos permite sentir. E de sentir, ter emoção. E ter emoção, estar integrado. E aí, como a Débora perguntou, não usar palavras. Simplesmente se entregar. Permissão de se entregar a essa integração, a esse movimento, a essa maravilha. Agora, se tivermos que usar palavras, que elas sejam corretas. Se tivermos que falar, que elas sejam precisas, que elas sejam diretas, simples e muito objetivo. Aqui onde eu moro tem a igreja de Santa Terezinha atrás. E quando eu vim morar aqui, eu vim conhecer sobre a Santa. Um dia eu estava agitado para querer comprar casa, né? Contando aqui estava agitado para comprar casa e vou, compro, não compro. Aí fui lá na igreja, que eu nem sou católico, mas fui na igreja, sentei no banco e dormi no banco. E quando eu acordei, eu falei, nossa, Santa Terezinha, vou sempre colocar uma rosa para você em casa, porque a Santa Terezinha, quando ela morreu, ela disse que ela ia abençoar com chuva de rosas. E aí eu fui ler a história e a oração da Santa Terezinha, e muito me encantou. Porque ela dizia, para a vida prosperar, precisa de duas coisas, simplicidade e amor. Eu achei fantástico. Eu achei sensacional. Aí a roda foi colocada com mais afinco para Santa Terezinha. Simplicidade e amor. Assim devem ser as palavras, claras e diretas. Muitas vezes, qual o melhor livro? Aquele de 1000 páginas ou aquele que, talvez num folheto, consiga dizer? Num folheto, possa traduzir tudo isso. Tem um conto que diz que um rei juntou todos os seus sábios e dizia, eu quero ter todo o conhecimento para que eu possa ser o maior rei que existe. E trouxeram para ele uma biblioteca inteira. E ele falou, impossível. Jamais vou conseguir ler tantas palavras na minha vida. Então trouxeram para ele uma enciclopédia. Continua muito grande. Eu preciso que seja mais simples. E aí trouxeram para ele um livro. E ele falou, dá para resumir mais? E trouxeram para ele um anel com uma palavra. O anel para criar aliança. E a palavra é, seja bom. Seja você mesmo. Respeite o que você tem no seu coração. E aí sim, as palavras vão sair qualificadas. Gente, eu agradecer quem mais está entrando aqui, que eu vi que entrou gente que eu adoro. Mary Lu, minha mãe, minha amiga. Nossa, Mary Lu, saudade de você, saudade de vocês. Deixa eu ver quem mais aqui entrou aqui, ó. Personal, tá, Turati, ó, só tá Turati, Adriana. Quem mais aqui entrou? Mas vamos lá. Bela, beleza. E vamos seguir falando aqui na qualificação das palavras. Então, o mais legal seria justamente isso que a gente veio falando até agora. Não usar palavras. Sabe quando você olha para alguém e só lá, Mary Lu, beijo para você. Beijo para você, para a Neta, para todo mundo aí, para Bel, para o Lucas, Flávio, beijo para todo mundo aí, estou com saudade de todos vocês. Todos vocês. Vamos continuar. O ideal é quando eu disse da música do Roupa Nova, né? Quando o silêncio é eu te amo. Ou, como diz a música, quando um beijo nos calava a voz e um silêncio é eu te amo, né? Só para quem gosta de Roupa Nova pegar a música inteira, né? Quando um beijo nos calava a voz e um silêncio é eu te amo. Quando não precisamos falar. Quando só de olhar conseguimos transmitir tudo aquilo que nós queremos. Mas tivemos que usar a palavra. Então tem que usar nos momentos. Seja no trabalho, seja numa relação direta, familiar, até no relacionamento. Essa palavra seja a cara. Essa palavra traduz exatamente o que você quer. E aí fica a dica para vocês. O sentido da etimologia, a origem de cada palavra. De onde aquela palavra vem, para o que ela serve e qual a força presente nessa palavra. E aí, pronto, com poucas palavras, de forma otimizada, ou como dizia a Santa Terezinha, simples e com amor, podemos traduzir tudo aquilo que queremos falar.
Muitas vezes eu fico aqui na live e falo, nossa, eu estou falando muito ou estou falando pouco, né? São tantas informações, tantas trocas com vocês. E eu penso, não, vamos lá, vamos trocando, vamos falando tudo que tem aqui dentro. Mas muitas vezes podia ser muito menor a live, podia ser muito mais direta, podia ser muito mais curto. Mas o objetivo é trazer em palavras aquilo que pulsa dentro do coração. Trazer em palavras as verdades que estão presentes. Em termos de terapia, falou que está picotando, mas acho que é a sua internet, viu? Olha lá, mamãe de novo, picotando, mas é só você que está reclamando. Então acho que é só a sua que deve estar picotando aí, porque pro resto, se estiver tudo muito legal, subam corações, dão um joinha e eu sigo falando. Em termos de terapia emocional, hipnose, com que eu trabalho, reprogramação mental, técnica de terapia emocional, saber português, eu brinco, né? Saber usar as palavras com qualidade é tão mais fundamental, é tão mais importante. Está subindo o coração porque está tudo bem. Saber usar a palavra correta é tão mais importante do que propriamente saber tratar. É tão mais importante do que ter todo o conhecimento. A Mari falou que também cortou. Mas voltou? Tá tudo bem? Tomar até uma água aqui, para ver se voltou para todo mundo. Bom, voltou? Tá bem para todo mundo aqui? Voltou. Beleza, a Mari falou que já voltou. Então, continuo falando aqui. Muitas vezes nas terapias, falando das terapias, né? Saber usar a palavra certa, saber usar o tempo verbal certo, favorece um processo de terapia de forma fundamental. Sabe quando o médico chega para o paciente e fala assim, olha, fazer um procedimento que dói muito. Já jogou as palavras que dói muito para alguém que está com dor ou que está sofrendo. Se ele usasse as palavras de forma diferente, e se ele permitisse a chance do paciente ficar bem com as palavras que ele diz, com a força das palavras que ele diz. Já imaginaram a diferença? Se ele falasse, fazer um procedimento que você vai ficar muito bem, e só respire, que tudo vai acontecer perfeitamente bem. Né, Mário? É isso aí, põe a mão aqui no macaquinho. Vou fazer, vai doer muito. Aí faz o procedimento. Agora, isso que eu fazer agora é pior ainda. Ou seja, qual é a chance do paciente ficar bem? Nenhuma, né? Ou, quando eu chego ao paciente e pergunto, e aquela dor que você sente? Falo no presente. Eu estou trazendo a dor por agora. E se eu falar para ele, bom, como que está aquilo que você sentia? Bom, estava no passado, né? Eu dou a chance para ele, mental e emocional, de agora estar bem. E aquele está no passado. E aí você vai sentir tudo aquilo que você sentia de forma positiva, para agora estar perfeitamente bem. Quando eu uso esse comando com o paciente, eu trago para ele a chance de estar bem. Como eu falei, mentalizar coisas boas, mas dentro de um processo, quem está falando, que fale com qualidade, que use as palavras de forma correta. Porque aí sim, né? Cada um de nós mentaliza aquilo que quer. Cada um de nós põe na cabeça. Perfeito. Mas quando vamos usar, que usemos de forma correta e qualificada. Que usemos de forma positiva. Quem já viu lá no Instagram, tem um vídeo de uma paciente, uma senhora, 81 anos, que ela conta que uma das coisas que eu mais trabalhei com ela no processo de terapia, ela fez 3 sessões para poder trabalhar a parte emocional de uma dor lombar que ela tinha. Ela tinha uma hernia de disco. E com 3 sessões ela voltou, começou a ir para o chão, brincar com o bisneto, ficar perfeitamente bem. E a grande questão dela é utilizar as palavras de forma correta. Ela só podia pensar e mentalizar pelo positivo. Ou seja, quando ela pensasse, eu não quero sentir dor hoje. Não é eu não quero. O que eu quero? Eu quero estar bem e ser feliz. Ela tinha que usar as palavras sempre de forma correta. Ela tinha que usar as palavras sempre de forma por positivo. E ela relata para mim que a primeira semana foi extremamente difícil. Porque era natural. Ela acordava assim, nossa, hoje eu estou bem. Mas como eu não quero sentir dor? Opa, volta. Hoje eu estou bem. E como eu quero me manter bem, estar plena, abaixar, brincar com meu neto?
Como que é no seu dia a dia? Já parou para pensar? Eu não quero que as coisas deem errado. Não. Eu quero que as coisas deem certo. Vamos usar as palavras de forma correta. Até porque todo mundo aprendeu aqui um dia que o subconsciente não armazena o não, ele não identifica, ele não codifica o não. Até porque, é aquela brincadeira, não pensa num cavalo branco. É um cavalo branco que vem na mente de todo mundo. A mente não sabe entender um cavalo branco com uma tarja vermelha na frente. Não. Então, como que eu direciono? Como que eu penso aquilo que eu quero? Muitas vezes, processo educacional, isso é difícil, né? Como não falar não para um filho? Eu tenho que educar, eu tenho que falar não. E aí eu brinco como eu eduquei a minha filha, a Bia. E o Jean, meu filho, mas minha filha veio primeiro, mais velha. E eu não falava não, eu pedia para ela, por favor. Aconteceu automático e eu falei, puta, não posso falar não. O que eu tenho que falar para ela? O que eu quero. Direção porque eu quero. Então, nesse caminho, eu pedia, por favor. E foi interessante, quando ela entrou na escolinha, primeira reunião, a professora me chamou e falou, a Bia tem problemas com o não. Ela não obedece o não. Eu falei, mas eu não falo não, eu peço por favor. Então, se ela fazer, ela fala, por favor, ela já sabe que ela tem que direcionar para outra coisa. E fluiu perfeitamente bem. Ela também pedindo, por favor. Só com uma palavra, não precisava de mais nada. Já estava feito e direcionado. Quando falamos uma palavra, a importância de tudo que envolve essa palavra, ou seja, como falamos, como integramos, a energia gerada para aquela palavra, a força colocada, a intensidade, o tom. Se eu falo mais forte, mais fraco, se eu falo pausado, tudo isso favorece que a palavra seja qualificada. Num processo de terapia, mais ainda. Então imagina que eu quero fortalecer mentalmente algo em vocês, que eu quero fortalecer mentalmente algum pensamento. Eu posso, nesse pensamento, falar, é fundamental que vocês entendam, profundamente. Estendo profundamente. Ou seja, a forma que eu uso a palavra também qualifica como ela vai ser usada. Então isso vale para um processo de terapia, isso vale para um processo motivacional. Eu vi que entrou aqui, está entrando aqui, o Rodrigo, trabalha com o pessoal lá de corrida, e aí, como que motiva? Como que vai falar? Como que vai fazer a coisa dar certo? Mentalizando pelo positivo e mais ainda, pensando e falando nessa direção do positivo. Palavras genéricas. A Tatiana colocou aqui palavras genéricas. Muitas vezes é fundamental no processo de terapia ser o mais diretamente genérico. O que significa isso? Mas o que isso quer dizer quando você fala o mais diretamente genérico? Imagina que eu chego para vocês agora, estou aqui na live, e falo, eu quero jogar uma cor para vocês de cura. E eu falo assim, pensem aquele violeta de cura. Talvez o cérebro de vocês, de algum de vocês, depois fala, violeta? Não, é verde. O outro fala, não, é azul. Agora, quando eu falo no processo, e você visualiza aquela cor de cura, essa cor que veio à sua mente de cura. Eu não falei qual cor, eu só joguei para que a mente do paciente, do meu cliente, processe. E aí ele vai visualizar a cor que para ele fizer sentido. Porque se eu começo a querer inserir dentro do processo de terapia palavras, movimentos e ações que não são totalmente iatrogênicos, eu começo a gerar agressão, conflito. E o cérebro fala, não é essa cor. Não, isso não é para mim sinônimo de paz. Não, isso não traz para mim verdade. Isso não traz para mim força, sentido. Não. Por quê? Porque para mim faz sentido. Eu lembro uma vez num curso de hipnose que tinha uma moça que ela tinha que criar âncoras positivas, né? Ela tinha que criar âncora de amor. E ela chegou para sua paciente e falou assim, mentalize o amor, você abraçando aquele gatinho que estava na rua, lindo, 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 e você abraça o gatinho. E a paciente falou, eu detesto o gato. Ela não conseguia nem ver o amor de abraçar o gato. Ela detestava gato. Então, visualize aquele momento de amor, visualize aquele momento de proteção, de segurança, de vitória, de conquista, não importa. Mas você sentia diretamente vago. Esse vago, na verdade, é permitir que a mente de cada um faça o seu papel. Que a mente de cada um funcione. E lembrem, talvez alguns que entram aqui são terapeutas. Fica a dica. Sejam diretamente vagos. Deixam a mente de quem vocês estão trabalhando trazer toda a informação. Não restringam e não controlem.
Simplesmente desfrutem daquilo que vocês estão fazendo. Simplesmente desfrutem daquilo que o paciente traz. Ou daquilo que o cliente, ou daquilo que o amigo, ou daquilo que a mulher, marido, esposa, filho, pai, mãe. Desfrutem. Deixa vir o que tiver que vir de melhor. Use a palavra certa. Em alguns momentos, nem use a palavra, use o gesto, o sentimento e a emoção. E principalmente, quando você for falar, preste atenção no tempo que você usa. Se você traz o sofrimento para o presente ou deixa no passado, se você joga para o futuro, o que você pode ser feliz, né? Eu brinco que são pessoas do futuro que falam assim, não, eu serei feliz, sempre no futuro, né? Eu brinco, é o homem e a mulher do futuro, sempre no futuro. Não, e agora? Por que não ser feliz agora? Por que não se permitir agora? O tempo verbal também é importante. Em termos de terapia, jogue sempre ou fale sempre a dor, o sofrimento para o passado. Aquilo que você sentia, aquilo que você tinha, aquilo que doía. Traga para o presente o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar. E para o futuro, o caminho. Lembre, o passado é para ser honrado, agradecido. Para que no presente possamos olhar para o futuro e trazer para o presente as ações e o movimento a serem plantadas para germinar o que nós queremos. Não é projetar tudo lá para o futuro, é no presente. Tudo acontece agora. Se eu quero colher maçã, que eu plante maçã. Porque se eu plantar abacate, eu não vou colher maçã. É tudo no presente. É tudo nessa força do presente. E ser diretamente vago, você está perguntando aqui, né? Ser diretamente vago não é ser sempre diretamente vago. Tem momentos que nós temos que ser direto. Tem momentos que nós temos que ser claro. Tem momentos que nós temos que ser objetivo. Agora, em termos de processo terapêutico, é deixar que a mente do cliente ou do paciente faça o seu trabalho. A nossa função, eu gosto de me contextualizar, né? Quem conhece há um tempo já sabe. Você é fisioterapeuta? Eu falo, sou, mas não me vejo. É acupunturista? Sou, mas não me vejo. Você é hipnólogo? Sou, mas não me vejo. Vejo como um deleitante e um catalisador. Não é demagogia não, tá? Um catalisador é aquele que acelera processo, que facilita processo. Dentro de uma equação química, o catalisador é aquele que facilita e que acelera. A nossa função como terapeuta não é curar, é facilitar e catalisar aquele processo. Facilitar e favorecer que o processo aconteça da forma mais rápida e benéfica possível. Certo? Para que todo o processo seja um processo de autocura, autoaprendizado. Todo o processo é um processo de auto. Todo o processo de cura é um processo de aprendizado, sempre. Todo o processo de aprendizado e de cura é um processo de transformação, mas é sempre de autotransformação. É sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então nós, como seja terapeuta, pedagogo, educadores, pai ou mãe, nunca a função é de fora para dentro. De fora para dentro vamos gerar autogenia, vamos gerar problema, vamos gerar N questões. De dentro para fora faz sentido. Então a função é facilitar, acelerar, promover possibilidades para que a partir daí cada um tenha o seu processo, o seu momento de autocura, de autoaprendizado e de autocrescimento. Pitágoras, como você está falando aqui, ele fica a entender as palavras. Então, quando eu falo em ser vago, diretamente vago, eu estou falando de processo de terapia para permitir que a mente do outro trabalhe de forma qualificada. Agora, dentro de um diálogo, dentro de uma relação, dentro de uma conversa, seja de pai e filho, marido e mulher ou de trabalho, nós temos que ser preciso, usar as palavras corretas, o significado e com o peso que as palavras têm. E aí entra Pitágoras, com o trívio, quando ele fala em saber gramática, lógica e retórica. Então não é ser vago, não é ser uma pessoa vaga ou sem sentido, não. Ninguém gosta de pegar um livro e ler palavras ou frases vagas. A gente gosta de ler algo direto, que traz uma informação. Mas essa informação que nos permita também crescer, se deleitar e desfrutar dessa palavra. Então, vamos colocar uma ordem aqui. Dentro de uma conversa, dentro de um contexto, ou quando usamos as palavras, que elas sejam diretas. Que elas sejam com a força verdadeira do que as palavras têm. Dentro de um processo de terapia, que use as palavras corretas, permitindo que a mente de quem está sendo trabalhado aconteça de forma clara e que a mente dele possa vir à tona, sem a influência do terapeuta, sem a influência de quem está
coordenando ou direcionando essa terapia. E assim, tudo vai fluir perfeitamente bem. Então o tema dessa live foi: você diz o que você diz quando você quer dizer? Para que a gente não fique na poesia errônea de falar para alguém: puta, você é chato pra cacete. Mas quando eu digo que você é chato pra cacete, eu digo que eu te amo. Então diga que ama. Seja claro. Fale o que tem que ser falado. Sem rodeios. E saiba diferenciar o que é um processo terapêutico, o que é uma conversa, o que é uma relação. Tenha a verdade dentro de você de cada um desses processos. E se permita crescer sempre nessa verticalidade. Crescer sempre nesse caminho do eu, de ser melhor a cada dia. Aprendendo, utilizando as palavras corretas, utilizando o movimento da vida, utilizando as palavras não só com as palavras, mas com toda a entonação, vocalização, com todo o gestual, com tudo que o corpo traz de verdade dentro dessas palavras. Lembra, não falamos só com palavras, falamos com o corpo, falamos com o gesto, com o olhar, com o sorriso, falamos de várias formas. E quanto mais verdadeiros formos, mais claras serão as palavras. Quanto mais otimizado formos as palavras, mais qualificadas elas são. E aí vem a maravilha de entender a essência e o significado de cada uma delas, para serem usadas de maneira correta e verdadeira. É um treinamento diário. Sim, Márcia, é um treinamento diário. Eu chamo isso de repetir, reforçar e reiniciar. É gerar um novo condicionamento. O condicionamento de falar sempre pelo positivo, o condicionamento de direcionar a mente sempre naquilo que você quer, o condicionamento de aprender e de crescer sempre, o condicionamento de trazer de dentro para fora tudo aquilo que pulsa dentro de você, o condicionamento de seguir melhor a cada dia. Só que isso é um trabalho diário. Então eu gosto de usar nos processos de terapia, eu falo para os pacientes, eu falo que é o repetir, reforçar e reiniciar. Só assim esse condicionamento para esse caminho positivo, para essa otimização, para essa qualificação da palavra, se faz presente. Para poder ficar, né, numa brincadeira que a pessoa agrave. Mas vocês podem usar a maneira que vocês quiserem falar sobre isso. Gente, chegando ao fim, 10h53, passa voando, né? Daqui a pouco começa a travar aqui, só para ficar tudo salvo e gravado. Lembrando que é a primeira live do ano. Vocês estão abertos aqui a trazerem temas, assuntos que querem ser falados. O objetivo é isso, é trocar, é crescer, é estar criando uma interação cada dia maior. Eu busco responder a tudo. Desculpa se eu não respondi a alguém que falou alguma coisa, mas fiquem à vontade. Se alguém quiser depois perguntar, chamar no privado, saber sobre terapia, sobre conversa, sobre temas, eu estou aqui à disposição. Eu vejo que muita gente está aqui, curte o que eu vou colocando, vai comentando. Então, subam os corações para vocês acompanharem. E, como todo fim de live, obrigado. Beijo. E subamos. Somos algo altíssimo, além, acima do além, acima do além, onde o infinito de tão infinito nem nome tem, nem as palavras atingem, só o nosso coração. O amor, a verdade e a certeza que pulsa dentro de cada um de nós, de cada um de vocês. Beijo, semana que vem tem mais. Fui, corações subindo, eu posso ver com toda a alegria aqui. Beleza, gente?